vamos agora para a região oeste do Paraná. Quem vai conversar com a gente é o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, já está aqui conosco por vídeo. Carlos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, telespectadores do Notícia Agrícola. Para mim sempre é importante estar aqui passando um pouquinho do cenário que estamos enfrentando aqui na região oeste, dentro da área de atuação da cooperativa Cevale. Carlos, antes da gente entrar nesse olhar para a segunda safra, para as lavouras que estão em campo, queria olhar um pouquinho como é que finalizou essa safra de soja por aí, essas últimas atividades e os rendimentos, principalmente, dessa temporada de verão 24-25. Foi um ano principalmente para a região oeste e sul do MS, onde a área da cooperativa de atuação, né, de chuvas irregulares, altas temperaturas, que vieram prejudicar o potencial produtivo da cultura da soja. Nós tivemos chuvas muito irregulares, e aí quando a gente coloca em termos de colheita, né, nós tivemos aí produtores colhendo 20 sacos por hectare, né, não pagando a conta em relação ao custo da cultura, mais os serviços, e produtores aí colhendo acima de 90 sacos por hectare, né? Aonde que teve precipitações dentro da necessidade da cultura, né? O produtor fez um bom manejo também de perfil de solo, conseguiu explorar o máximo do teto produtivo da cultura. Então, esse ano a gente viveu aqui produtores, né, dentro da nossa região, entre o céu e o inferno, né? Dificuldades de chuvas irregulares, temperaturas muito altas, porém, algumas regiões com volumes significativos de chuva, né? E isso proporcionou uma safra boa para aquele produtor. Mas o cenário, quando a gente coloca de média dentro da região oeste da cooperativa, foi em torno de 54 sacos de média de soja por hectare. E aí, Carlos, esse cenário de chuvas irregulares, ele segue presente aí na região e já pode trazer impacto também para essas áreas de segunda safra? Isso a gente vem aqui acompanhando, né? Boa parte dos produtores, desde a safra 2021, nós estamos com essas irregularidades de chuva, né? Chuvas abaixo da média, regiões onde a gente tem volumes até expressivos de chuva, porém, 1.000 metros, 2.000 metros, na sequência, a gente tem falta de chuva. O milho, por exemplo, tendo aí algumas áreas com perdas significativas acima de 70%. Então, essa realidade desde a safra 2021 fica persistindo, né, até esse momento aí da safra 25 agora no milho segunda safra. A gente consegue, nesse momento, já ter alguma ideia de impactos? Carlos, já tem alguma perda consolidada? Ainda é possível recuperar essas áreas? Como é que está o cenário nesse momento? Algumas regiões a gente tem um impacto bastante expressivo, tá? Dentro da região oeste aqui de atuação da cooperativa. Regiões mais arenosas, regiões onde que a matéria orgânica é mais baixa, fertilidade é mais baixa, essas perdas aí, algumas áreas passam de 60%, né? Quando a gente coloca o total da região oeste, onde que a cooperativa está situada, né? Essas perdas aí são em torno de 5% até o momento. Porém, né, o que preocupa, enfim, bastante parte dos produtores é essa falta de previsões com volumes significativos. Então, o milho está entrando numa fase de exigência maior de água, né? Que ele tende a exigir de 5 a 7 minutos diários e não tem uma perspectiva de chuvas com maiores volumes, né? Isso acaba trazendo uma preocupação, né? Porém, ainda é cedo para a gente quantificar essas perdas. Vai depender muito dos próximos 15, 20 dias aí em termos de volumes de água. Torcer para que esses volumes venham, né? A gente tem algumas previsões e que essas previsões, que esses volumes sejam maiores do que as projeções mostram, né? Que são volumes baixos, né? Nós precisaríamos aqui de uma chuva de forma geral de 50, 60 milímetros, né? O que tem acontecido aqui são chuvas onde que chove 40, 50 milímetros em uma área específica e logo, na sequência, 1.000 metros depois, chuvas de 5 milímetros. Isso tem trazido aí, né, o impacto e a preocupação por parte do produtor com relação a esse potencial da cultura do milho. E como é que está a questão de pragas nesse momento, Carlos? Além desse desafio climático, também tem esse problema por aí? Esse ano, com relação a principalmente cigarrinha, a pressão foi menor, né, do que anos anteriores. Então, esse ano, o produtor, pelo menos em relação a essa praga, ele teve menos problema. Agora, nós tivemos no início aí, principalmente, um ataque maior de percevejo. O produtor fez um bom manejo em relação a isso,
né? E agora, com esse clima um pouco mais seco, o que preocupa bastante a equipe técnica é em relação ao pulgão, né? Além dos danos diretos do pulgão, nós temos os danos indiretos, né? Que é a questão da fumagina. Então, isso é uma preocupação. E também ele é um vetor, principalmente do vírus do mosaico, né? Que traz perdas aí para a cultura. Anos mais seco, essa intensidade da perda trazida pelo pulgão é um pouco maior. Então, a gente tem orientado aí os produtores, né, para que esteja fazendo o monitoramento. Quando tiver dúvida em relação ao manejo, envolver a equipe técnica da cooperativa Cevale para que faça o acompanhamento, vá até as lavouras e faça esse diagnóstico. E, em cima do diagnóstico, utilize as ferramentas aí de controle, né? Então, esse é o ponto. Algumas áreas com relação a onde que tem volumes de chuva um pouco mais expressivas, né? Porque a gente tem isso dentro da própria região oeste do Paraná. Também nós estamos aí recomendando o produtor entrar com a aplicação de fungicida, né? Já que nós temos aí a bipolares como uma doença que tem impactado e trazido perdas significativas, porque ela acaba entrando muito cedo dentro da cultura, né? E ela tem subido para as folhas produtivas do milho. Então, também olhar bastante isso e a gente sempre orienta, né? Na dúvida, busca um engenheiro agrônomo, né? Busca um engenheiro agrônomo da cooperativa, que ele vai fazer as recomendações adequadas para cada realidade. Esse ano a gente tem várias realidades dentro do campo. Nós temos áreas aí de milho pendoando, enfim, né? E áreas de milho aí em V4, V5. Então, são áreas bastante distintas e com manejos bastante diferentes que precisam ser realizados aqui na região. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O que a gente vem reparando aqui na região oeste, pessoal, já desde da cultura da soja, né? Aquele produtor que vem se preocupando com o perfil de solo, vem trabalhando matéria orgânica, né? Uso da braquiária ou plantas de cobertura, e trabalhando também as correções, as perdas em relação a essas irregularidades de chuva estão sendo menores, né? Então, o produtor precisa realmente investir tanto na questão de matéria orgânica, uso de plantas de cobertura, mas também da parte de fertilidade e correções de solo. Então, é muito importante fazer isso, né? Aqueles produtores que têm feito isso têm colhido bons frutos, principalmente nesses anos um pouco mais difíceis que a gente tem enfrentado aqui na região oeste. Então, a recomendação nossa, né, para aquele produtor, para que ele invista realmente do principal patrimônio dele, que é o solo dele. Então, tanto na parte química, né, nas correções, mas também na parte biológica, que é trazer plantas de cobertura para que a gente consiga ter uma agricultura mais resiliente aí em relação a esses intempéries climáticos. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas áreas aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima, gente. Esse é o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, conversou com a gente para contar um pouquinho o cenário das lavouras lá na região oeste do Paraná, área de atuação da cooperativa Cevale. O Carlos destacando que para a safra de soja 24-25, resultados muito variados de produtividade, uma expectativa média de produção na região em torno de 54 sacas por hectare, mas quando a gente olha os picos e as baixas, uma variação muito grande em função da irregularidade das chuvas durante todo o ciclo de produção. Nesse cenário, aquele produtor que teve perdas de produtividade deve ficar abaixo dos custos de produção, já aqueles que conseguiram produzir mais, esses sim podem ter alguma margem, alguma rentabilidade nessa temporada da soja. Olhando para a segunda safra, esse mesmo cenário de chuva irregular também já impacta as lavouras de milho safrinha lá na região oeste paranaense. O Carlos destacando que algumas áreas já têm perdas acima de 60% já consolidadas, outras áreas esse cenário ainda é menor, a média da região fica em torno de 4% de perdas. A expectativa é que possa haver uma volta dessas precipitações para tentar melhorar esse cenário, mas de fato as previsões não são muito animadoras. O Carlos até destacando que seria preciso não só a volta das chuvas, mas a volta das chuvas acima daquilo que é previsto nos mapas climáticos para trazer algum alento para o produtor da região que vem acumulando perdas nas últimas safras, nas últimas temporadas
e aí pode ter mais um ano complicado pela frente. A expectativa é que essas chuvas voltem. Enquanto espera a chuva, o produtor também lida com um obstáculo bastante importante. A presença de pulgões nas lavouras tem preocupado na região. Carlos destacando a importância de fazer esse manejo e também de cuidar bastante do seu solo para evitar que períodos assim de estiagem prolongada possam trazer prejuízos e possam prejudicar a produtividade das lavouras.